você que está em casa, você que está aqui, que nós possamos aproveitar cada minuto, cada oportunidade e não ficarmos apenas com a palavra que vai ser dispensada hoje aqui. Através das mídias sociais, nós podemos ruminar essa palavra. Então, um conselho para todos que possam ouvir novamente essas verdades que estão sendo ditas aqui, para que elas realmente se tornem a nossa constituição. Amém? Então, tendo dito isso, hoje nós vamos compartilhar a semana 3 do Alimento Diário, cujo título é Dificílimo. Tá bom? Dificílimo. Antes de começar, nós vamos orar. Nós já oramos, nós vamos orar mais uma vez, porque eu gostaria que nós fizéssemos desse título a nossa oração, que é: Senhor, revela a mim tua glória. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por estarmos aqui. Senhor, dispostos, Senhor, porque o Senhor nos comprou, o Senhor nos chamou. Senhor, revela a nós a tua glória. Senhor, nós somos limitados, nós somos criaturas, Senhor, insignificantes, Senhor, perante a tua glória. Mas nós sabemos que o teu desejo é nos revelar a tua glória. E nós estamos aqui hoje rogando ao Senhor: Senhor, revela a mim a tua glória. Senhor Jesus. Amém. Nós vamos fazer a leitura de Mateus 17, do verso 1 até o verso 8. Senhor Jesus. Mateus 17. Vocês acompanham na Bíblia de vocês aí. Inclusive, eu aconselho que vocês tenham a sua Bíblia física em mãos. Anota, rabisca, presta atenção, porque Deus fala por meio da sua palavra. Amém? Então, esse trecho que nós vamos ler agora diz respeito à transfiguração do Senhor Jesus. Eu vou ler para os irmãos, por gentileza, acompanhem. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João. Obrigado, irmão. E os levou em particular a um alto monte. Ele foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outras de Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Amém? Senhor Jesus. Então, como eu disse, o título dessa semana, ele é muito difícil. E, na verdade, ele pode ser tomado por nós hoje e durante toda essa semana como um brado sincero do mais profundo do nosso coração. Senhor, revela a mim a tua glória. No decorrer da mensagem, nós vamos entender por que esse brado que nós devemos fazer todos os dias. Isso é magnífico. Isso é magnífico. Mas será que realmente eu sei o que é a glória de Deus? Eu não tenho pretensão nenhuma de explicar isso para vocês aqui, tá? Quem sou eu diante disso? Mas todos nós aqui devemos buscar o entendimento do que é a glória de Deus. Pesquisando sobre esse tema, claro, estudando, pesquisando, orando, eu encontrei uma expressão que parece que deu uma unificada, uma compilada no que seria a glória de Deus. E ele diz assim, que a glória de Deus é o conjunto de atributos divinos revelados no universo através do seu poder criador, mantenedor e redentor. É o conjunto dos atributos divinos revelados no universo através do seu poder criador, mantenedor e redentor. Amém? No Antigo e no Novo Testamento, nós vemos essa expressão da glória de Deus sendo manifestada de diversas maneiras. E eu trouxe algumas aqui para vocês. A glória de Deus, ela foi expressa como esplendor, brilho,
uma radiância de uma luz brilhante, formosura, beleza, honra, grandeza, majestade, poder, brilho que emana ou circunda um ser ou um objeto. Veja só, parece uau, né? Mas isso aqui ainda é insuficiente para descrever a glória de Deus, Senhor Jesus, não é? Então, ela é uma palavra muito difícil de ser traduzida. Por quê? Porque ela está ligada ao caráter de Deus. É uma palavra que ela é geralmente usada para tentar nos conectar com os atributos, as virtudes divinas. Ou, às vezes, indicar apenas alguns. No Antigo Testamento, nós vamos trazendo um entendimento, tá? Por isso que eu estou voltando lá no Antigo Testamento. Nós vemos que a glória de Deus ela foi expressa de diversas maneiras. Quando Moisés viu a glória de Deus, e ele sabia que precisava levar isso adiante, ele falou, quem eu digo que quem é o Senhor? Qual é o seu nome? Como que eu vou expressar essa glória? Deus lindamente resumiu para ele, conhecendo a limitação de Moisés, disse, apenas diga o eu sou. O eu sou expressa a glória de Deus. Também o povo de Deus viu a glória de Deus no Monte Sinai, trovões, relâmpagos, fumaça, terremoto. Lembra que eu falei a definição? Que os atributos divinos manifestados na criação, na natureza, em todas as coisas. A glória de Deus, ela também esteve presente durante a peregrinação do povo no deserto, por meio de uma nuvem, por meio da coluna de fogo, por meio da rocha que manava água. A glória de Deus também esteve com o povo no tabernáculo, durante a sua peregrinação, na Arca da Aliança, no templo Salomão, que veio, filho de Davi, construiu para o Senhor. Ali, nós vemos o relato em 2 Crônicas, que após a conclusão do templo, Salomão orando, entregando aquele templo ao Senhor, ali tem o relato que a glória de Deus encheu aquele lugar. Amém, Senhor Jesus. Porém, todos esses relatos são gigantescos, grandiosos, maravilhosos. Mas nós também temos um relato, que está em 1 Samuel, capítulo 4, que não parece tão glamuroso assim, mas eu quero fazer uma pergunta para vocês que ouviram a mensagem que o irmão Romildo compartilhou ontem. Será que o que Judas fez glorificou a Deus? Senhor Jesus. Antes de Judas trair Jesus, quando ele estava a caminho de Jerusalém, ele disse, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Até Judas glorificou o Senhor. Não quer dizer, irmão, que nós vamos seguir os passos de Judas, tá? Só estou tentando mostrar para você que tudo que acontece no universo é para a glória de Deus. Amém? Então, em 1 Samuel 4, só vou descrever aqui para vocês, tem um relato de uma mulher que ela estava grávida. Ela estava próxima já do parto, até que ela recebeu a notícia, e a Bíblia chama de recebeu a nova. Mas não fala que eram boas novas, era uma má nova. E qual foi essa nova que ela recebeu? Que a arca da aliança foi perdida para os filisteus, o seu marido e o seu sogro haviam morrido. Ela ficou tão impactada com essa notícia que ela já entrou imediatamente em trabalho de parto. E assim que ela deu à luz, o natural de qualquer mulher é se encher de alegria. Ela é inundada de hormônios, de uma sensação de prazer, de alegria tão grande, que o resultado é alegria espontânea. Mas ela não conseguiu ter nenhuma reação. E na sua aflição, a única coisa que ela conseguiu fazer foi dar o nome para o filho dela de Icabô, que significa nenhuma glória. Foi-se a glória de Israel. Senhor Jesus. Mais adiante na história, nós vimos sobre o templo de Salomão, que outrora ele abrigava a Arca da Aliança, e ali estava cheio da glória de Deus. Mas o que aconteceu? Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse o reino.
destruísse o templo, levasse o povo como escravo. E eles ficaram escravos de Nabucodonosor por muitos e muitos anos. Só que depois do cativeiro da Babilônia, o povo de Israel reconstruiu o templo. Nós vemos esse relato lá em Esdras, em Neemias, mas tem um detalhe nessa reconstrução do templo que deve ser marcante para nós. Não existe ali o relato de que a glória de Deus encheu aquele lugar. Será que as palavras da nora de Eli, que foi-se a glória de Israel, era uma profecia e estava se cumprindo? Será que foi-se mesmo a glória de Israel? Senhor Jesus. Então, como vocês podem ver, falar da glória de Deus é algo muito difícil, grandioso, abrangente, mas eu trouxe uma ilustração que talvez possa nos ajudar um pouco a compreender melhor o que é a glória de Deus. Uma boa ilustração, agora eu vou pedir ajuda do pessoal da técnica ali, da projeção, é de um diamante. Nós temos a imagem de um diamante. Esse diamante, ele consegue nos trazer um bom entendimento do que é a glória de Deus. O que acontece ali? Você vê que o diamante, ele não tem uma uniformidade, né? Ele tem várias facetas, né? Vários ângulos. E conforme a luz incide sobre ele, e sobre a face pela qual a luz incide, nós temos um brilho diferente. Assim é a glória de Deus. Ela é um diamante, mas nós temos várias formas de luminosidade, várias expressões de brilho, de beleza, de formosura, de grandeza. Ele é um diamante, tem várias faces, mas nós só conseguimos enxergar algumas. Nós não conseguimos ter a visão do todo, porque nós somos limitados. Nós estamos ainda debaixo do pecado. Então nós vemos faces desse diamante, apesar dele saber que ele é um só diamante. Várias formas de expressar o brilho, né? Em Efésios 1:10, nós vemos que o desejo de Deus é de fazer convergir nele, em quem? Em Cristo, todas as coisas. Você vê que no cume desse diamante, no bico dele ali, tem um brilho maior, mais intenso. É como que se toda a luz que incide sobre esse diamante, ela é focada para um único ponto. E ali nós vimos um brilho maior desse diamante. Esse diamante é uma expressão da joia de Deus, que é Jesus Cristo. Toda a luz do universo está sobre ele. E quando a gente consegue olhar pela ótica de Jesus Cristo, o brilho é maior. Amém? Uma outra ilustração, agora nós vamos falar um pouco de física, tá? Porque a nossa fé, ela não está pautada na ignorância, irmãos. A nossa fé, ela está cheia de conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus, de quem é Deus. E como eu disse no início, tudo o que acontece no universo é para a glória de Deus. Pelo menos deveria ser. Nessa ilustração, não sei se todos estão conseguindo enxergar, nós vemos o Sol, uma barreira entre o Sol, um prisma, que tipifica esse diamante que nós vimos agora atrás, e um título ali, né, dispersão da luz. Essa figura aqui, ela ilustra uma experiência que um ilustre físico fez em 1680, mais ou menos. Seu nome é Isaac Newton. E ele trabalhou esse aspecto aí, a dispersão da luz. Para nós entendermos essa figura, eu vou dar nome às coisas aqui, tá? O Sol é Deus. Essa fenda que tem entre o Sol e o prisma é o tempo. O prisma é Jesus Cristo. E a dispersão dessa luz é a glória de Deus. Amém? Deus, tempo, Jesus e a sua glória. O que acontece aqui? O Sol, 1 João 1,5. Deus é luz. Tá? Não precisa nem projetar, irmãos. Deixa a imagem aí para a gente entender. O Sol, Deus é luz. Essa fenda no tempo é João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Aleluia? Então, no tempo, Jesus abriu uma fenda no tempo. O Deus eterno, majestoso, grandioso, imortal, incriado, criou o tempo, abriu uma fenda e pisou nessa terra. Jesus Cristo. Aleluia. O prisma, claro, é Jesus Cristo.
né? João 1, 17, 18 fala que a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade, porém, vieram por meio de Jesus Cristo. Aleluia. E o que é esse fenômeno explicado por Isaac Newton da dispersão da luz? Ele explica que quando a luz branca coincide com um diamante, ela tem uma retenção, uma desaceleração. Ele chama isso de refração da luz. Viu? Vamos entender o seguinte: nós não podemos tocar em Deus, nós não podemos ver Deus, ninguém jamais viu a Deus. Mas por meio de Jesus Cristo, ele desacelerou Deus. É como se ele pegasse Deus, diminuísse a sua velocidade, desse um zoom e mostrasse para nós, né? Eu tive a imagem também de um carro em alta velocidade. Se você ficar aqui na frente da pista e passar uma moto ou um carro a 300 por hora, você até pode falar que viu uma cor, cinza, branco, sei lá, mas você não viu detalhe nenhum desse carro. Mas se ele passar a 10 por hora, você vê o carro, você vê o vidro, você vê a roda, você vê o para-choque, você vê os detalhes. A luz branca, que é Deus, está à velocidade da luz, nós não podemos alcançar, tocar, ver, passou por Jesus, desacelerou. E aqui agora, todas essas cores que nós estamos vendo depois do prisma, todas elas estão contidas na luz branca. Mas na velocidade da luz nós não vemos isso. Mas quando Jesus desacelerou, agora nós vemos o roxo, o azul, o amarelo, o vermelho. Isso é a glória de Deus, irmão. O apóstolo João, na sua carta, agora eu ia pedir para os irmãos projetarem, 1 João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, ele fala assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós temos visto, e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho. Aleluia? Então, esse relato de João, na sua primeira carta, é alguém que viu a glória de Deus, gente. É alguém que viu essa luz desacelerada e conseguiu ver essa luz fragmentada, essas diversas formas de Deus. Aqui ele fala, ó, eu vi, eu ouvi, eu apalpei, eu contemplei e agora eu estou anunciando. Senhor Jesus, seja a física, seja a ciência, a medicina, matemática, filosofia, engenharia, mecânica, robótica, a minha vida, a sua vida, o meu trabalho, o seu trabalho, o que mais você quiser colocar nessa lista aqui, tudo isso existe para um só motivo: a glória de Deus. Aleluia? Até ontem estava vendo uma frase do professor Adalto Lourenço, professor, matemático, físico. Ele diz que a Bíblia, a ciência não nega a Bíblia, mas o cientista sim. A ciência, irmãos, só está aqui a serviço de Deus para tentar nos dar de relance, de vislumbre, o que Deus está fazendo, o que Deus fez na sua criação. Então, toda a ciência bem aplicada e toda a Bíblia bem interpretada não se contradiz. Não se contradiz. As matérias científicas, as revistas, seja lá o que for, elas precisam ser constantemente atualizadas. A palavra de Deus, irmãos, está na Terra há mais de 3.000 anos. E ela não precisa de atualização. Ela não precisa de um novo modelo. Ela não precisa de reforma. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é eterna. E ela vai nos levar a conhecer a glória de Deus. Aleluia? Salmos 19, do 1 ao 4. Salmos 19, do 1 ao 4. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia,
e uma noite revela conhecimento à outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Senhor Jesus. Vocês percebem como que tudo proclama a glória de Deus? Só que nós precisamos usar esse óculos, né? O óculos que é Jesus Cristo. Sem esse óculos, eu vou dar crédito para muitas outras coisas. Eu quero fazer uma pergunta para você aqui agora. Se você já teve a visão da glória, se você está usando esse óculos que se chama Jesus Cristo, verdade que quando você trabalha, você só trabalha? Verdade que quando você lava a louça, você só lava a louça? Verdade que quando você dirige, você só dirige? Por que será que Jesus pisou nessa terra que a Bíblia chama lá em Gênesis de maldito? Por que Jesus tocou em leprosos? Curou toda sorte de enfermidades? Participou da vida cotidiana de mulheres, de crianças? Frequentou sinagogas? Visitou viúvas, pobres, ricos? Pregou e etc. Por que Jesus sofreu calúnias, rejeição, xingamento, agressão de todo tipo, se angustiou a tal ponto de suar sangue? Por que Jesus tomou o cálice da amargura? Senhor Jesus. Tudo que Jesus fez aqui nessa terra, enquanto homem, foi para a glória de Deus. Quando eu dirijo, irmãos, eu tenho que dirigir para a glória de Deus. Às vezes a gente vê, né, no Instagram, nas redes sociais, caixinha de pergunta, né? Isso pode? Isso não pode? Isso é pecado? Isso não é? Irmãos, essa lista, ela é infindável. A pergunta que tem que estar na nossa cabeça é para a glória de Deus? Hoje de manhã a Márcia estava se arrumando, né, passando maquiagem ali. Eu só passei. Aí eu falei para ela assim, está se maquiando para a glória de Deus? Aí ela falou, ai Jesus, eu não perguntei. Será que eu não devia estar me maquiando? Eu falei, a questão não é estar se maquiando ou não estar se maquiando. É para a glória de Deus? Amém. Amém. O dia o Davi me perguntou na salinha. Ele viu minha orelha furada aqui, né? Eu tenho um passado, né, irmãos? Aleluia por isso. Eu tenho um passado, mas que Deus me resgatou. Nós cantamos aqui, né? Ele mudou o nosso destino. Ele viu minha orelha furada aqui, ele falou, você tem orelha furada? Eu fiquei quieto, conversei ali e tal, né? Ninguém falou para mim, tira o brinco. Nem o Romildo, o Graner, nenhum irmão chegou assim para mim, ô Gessé, tira esse brinco aí. Um dia, tinha um cabelão, né? Pagava de gatão aí pra rua, enfim. Mas um dia, diante do espelho, eu olhei aquele brinco e algo falou no meu interior. Esse brinco não é para a glória de Deus. E eu removi. Quem falou para mim? Deus falou. Irmãos, quando Deus fala, o peso é outro. Tem peso de glória. Senhor Jesus. Mas a questão não é essa, tá? Não é fazer tatuagem, ter brinco, vestir assim, vestir assado. Não, não é isso. Nós temos que ter em mente que o que eu faço deve ser para a glória de Deus. Aleluia? Senhor Jesus. Quando foi a última vez que eu ou você tomamos um copo de água, nós pensamos, foi para a glória de Deus? Quando foi que eu comi aquela marmita lá, não sei aonde, no meu trabalho, na rua, na correria, ou meu arroz com feijão no dia a dia, ou minha salada, e eu pensei naquela comida e falei, é para a glória de Deus. Quem passou sede, sabe o valor de um copo d'água. Que o Senhor não nos permita, né, passarmos por tantas aflições para poder valorizar as coisas, para podermos glorificar o seu nome. Se necessário, por breve tempo, vocês serão contristados. Mas qual é o resultado disso? Deve ser para a glória de Deus. Aleluia. Será que quando eu fui promovido no meu trabalho, ou uma porta nova se abriu, recebi um novo emprego, uma promoção, isso foi para a glória de Deus? Ou quando eu fui demitido do meu trabalho, ou quando eu fui acometido de uma enfermidade, será que isso tem sido para a glória de Deus? Senhor Jesus, nós precisamos nos perguntar, irmãos. Nós precisamos nos perguntar. Porque a nossa fé vai ser provada.
dia a dia, e se nós olharmos com essa ótica da glória de Deus, Deus vai colocar um peso sobre essa situação que nós estamos fazendo. E esse peso vai ter um eterno peso de glória. Senhor Jesus. 1 Coríntios 10, 31 traz essa definição que nós estamos falando aqui. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Aleluia? Senhor Jesus. Se nós, hoje aqui, ou você que está assistindo aí, só sair daqui com isso na sua mente, irmãos, já está ótimo. Já está ótimo. Deus está glorificado. Amém. Já valeu a pena. Eu, durante a preparação dessa mensagem, irmãos, minha cabeça ficou assim, ó. É para a glória de Deus? É para a glória de Deus? Ontem eu saí com a Márcia, resolver umas coisas, estava dirigindo, é para a glória de Deus? Nós fomos ao shopping, estou olhando para uma vitrine, é para a glória de Deus? Irmãos, esse é o nosso viver. Sabe por quê? Porque Jesus não deu um passo que não fosse para a glória de Deus. Jesus é o nosso tudo. Senhor Jesus. Salmos 24. Nós temos essa citação no Alimento Diário desta semana, do verso 6 ao 10. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte, poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Senhor Jesus. Eu lembrei de um hino antigo, até pedi para os irmãos aí, mas se os irmãos acharem que dá certo, beleza, senão tocar aí depois. Mas ele diz assim: todo o poder te foi dado no céu e na terra, todo o poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Jesus, ele é o Rei. Toda a autoridade lhe foi dada, irmãos. Ele se manifestou aqui entre nós e nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Senhor, quando o irmão apresentou essa citação do Salmo 24 para nós, ele falou dos portais eternos. Esses portais eternos mencionados aqui, ele faz uma referência, irmãos, de algo que era por muito, muito aguardado por Deus. É que todo o universo precisaria erguer, alargar suas portas, suas barreiras, para que entrasse o Rei da Glória. Levantai, ó portais eternos. O Deus grandioso, majestoso, precisou se fazer homem. Precisou se fazer um menino, morrer no nosso lugar. Senhor Jesus, para que nós pudéssemos ver a glória. Vamos deixar, irmãos, a partir de agora, eu não sei o que aconteceu lá atrás, Deus sabe, mas a partir de agora, vamos deixar o Rei da Glória entrar e nos conduzir para a glória. Amém? Senhor Jesus. Será que por muito tempo, irmãos, tanto eu como cada um de nós aqui, não temos feito tantas coisas, mas que não foram para a glória de Deus? Isso é um autoexame que nós precisamos fazer hoje. Será que naquele dia o Senhor vai falar assim, ó, conheço, apartai-vos de mim, Senhor Jesus. Por quê? Porque o que nós fizemos não foi para a glória de Deus. Pode ter sido para a minha própria glória. E o nome disso é vanglória. É uma glória vã, é uma glória sem valor, sem peso. É como se nós estivéssemos dormindo. Falou ali no Alimento Diário, né? Pedro, Tiago e João estavam prestes a ter uma revelação gigantesca da glória de Deus. Mas eles caíram no sono e dormiram profundamente. O inimigo,
ele tem inúmeras táticas de nos fazer dormir, para que a gente não veja a glória de Deus, para que a glória de Deus não resplandeça na nossa vida. Como que nós podemos despertar desse sono súbito, como aconteceu com os discípulos, e ver a glória de Deus? Nós precisamos orar. Nós não fizemos essa oração aqui no início. Senhor, revela a mim a tua glória. Quando a gente ora, assim como o Senhor Jesus estava orando, ele foi mudado, ele foi transformado. A glória de Deus foi apresentada. Quando nós oramos, quando nós buscamos a face de Deus, essa transformação também acontece em nós. Nós também podemos cair em outro erro que nós vimos aqui. Nós podemos estar repartindo a glória de Deus. Se realmente nós tivermos a visão da glória, nós vamos usar as palavras que o apóstolo Paulo proferiu em Filipenses 3:8. Considero tudo como refúgio, né? Como lixo, como esterco, para ganhar a Cristo. Por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus. Amém. Refúgio. Amém. Assim como Pedro, Tiago e João, nós precisamos levantar os nossos olhos, irmãos, e ver somente uma coisa: Jesus Cristo. Ele é a expressão exata do seu ser. Ele é o resplendor da glória. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Senhor Jesus. Quer definir a glória de Deus? Um nome: Jesus. Tudo o que aconteceu na história da humanidade, desde o Gênesis, desde a lei, desde os profetas, o fim é Cristo. Nós podemos entender essa palavra fim como meta, como um propósito, como um objetivo. Nós também podemos entender a palavra fim como um cumprimento, algo que foi alcançado, se cumpriu. Nós também podemos entender a palavra fim como término, conclusão. Não tenho o que acrescentar. Quando o apóstolo Paulo escreveu uma carta de próprio punho, com letras garrafais, aos Gálatas, ele disse: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Sabe o que o apóstolo Paulo estava fazendo ali? Ele não tinha o hábito de escrever. Outros escreviam por ele, mas ele escreveu ali, irmãos, desce para ter uma imagem. Eu acho que ele apertava a caneta no papel assim, escreveu grandão e dizia assim: Gálatas, seus loucos, quem mais vocês estão vendo? Cristo e a circuncisão? Cristo e a lei? Esquece, é Cristo. O fim da lei é Cristo, Senhor Jesus. Irmãos, o óculos é Jesus. Não dá para ter outra ótica. Senhor Jesus, como nós falamos em Efésios 1:10, né? O desejo de Deus é de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Esse é o desejo de Deus. Este é meu filho amado, a ele ouvir. Você vê que essa tentativa de dividir a glória de Deus, ela não é recente, tá? Lucas 11, vou mostrar um versículo aqui, que talvez você nunca tenha se atentado a ele, mas uma vez me mostraram esse versículo e eu fiquei estupefato, vamos dizer assim, com essa... Lucas 11. Senhor Jesus. O inimigo tem suas artimanhas, irmãos. São milhões ou até bilhões de pessoas que estão tentando repartir a glória de Deus, mas isso não é possível. Lucas 11, no versículo 14, começa a relatar a cura de um endemoniado. Jesus curou um endemoniado e, além disso, ele era mudo. No verso 14, ele fala que Jesus expeliu o demônio, que era mudo, e aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar. Tá? Assim como Moisés queria proclamar a glória de Deus, nós somos esse aqui, tá? E nós devemos começar a falar. Urgente. E aí, o que aconteceu? Depois de tantas pessoas virem milagres, coisas miraculosas, um poder só Jesus expressava aqui nessa terra, pula para o verso 27, por gentileza.
Isso aqui foi escrito há 2000 anos, tá, irmãos? Você vê que a tática do inimigo, ela é antiga. Então ali eles estavam querendo repartir a glória de Deus. E antes o Senhor Jesus disse, falou assim, ó, que se o reino estiver dividido, ficará deserto. Não há como dividir o reino. Mas uma mulher apareceu diante de Jesus e ela disse essas palavras. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada é aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Parece que isso soa tão atual para nós, não é? Bem-aventurada é aquela que te amamentou, aquela que te concebeu. Mas qual foi a resposta de Jesus no verso 28? Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. O problema desse mundo caído não glorificar a Deus é porque não conhecem a palavra de Deus e não conhecem a glória de Deus. Nós precisamos conhecer a glória de Deus. E nada vai fazer com que a gente queira repartir a sua glória. Amém? Senhor Jesus. Então nós não podemos guardar para nós essa maravilha. É como esse endemoniado aqui que foi curado. Ele começou a falar. E nós podemos sair hoje, irmão. Aleluia por isso. Glória a Deus por isso, tá? Que a gente mora num país livre. Num país que a gente tem liberdade de culto, liberdade de religião. E a gente pode expressar a nossa fé. Então nós podemos proclamar em alto e bom tom que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Rei da Glória. Então, nós precisamos tornar Deus conhecido. E aí sim, a sua glória vai ser manifestada. O próprio Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal em João 17, ele disse isso, né? Para que nós o conheçamos, o Deus único e verdadeiro. O problema de o mundo não glorificar a Deus é porque não conhece o Deus único e verdadeiro. Ali, Jesus também nos revela o seu desejo. Ele rogou ao Pai que o conheçam como Deus único e verdadeiro e que o Pai glorificou o Filho e que agora, por meio do Filho, o Pai é glorificado. E que se nós tivermos essa unidade, essa concordância entre o Pai e o Filho, nós vamos desfrutar da unidade de Deus e, através da unidade, expressar a sua glória. Um reino dividido não expressa a glória de Deus. Que nós saiamos proclamando quem é o Rei da Glória, Senhor Jesus. Essa é a missão que Deus nos confiou, irmãos. Torná-lo conhecido. Como que eu vou fazer Deus conhecido? É por meio de nós, por meio da nossa vida. Nós não falamos antes? Quando eu estou lavando louça, para a glória de Deus. No meu trabalho, é para a glória de Deus. Quantos clientes que eu pego, irmãos, enganados, roubados. Eu pego o carro da pessoa, eu falo assim, meu irmão, aqui não foi feito, aqui está faltando isso, aqui está errado. Eu falo, não, mas eu paguei, o cara me cobrou, o cara fez. Eu falo, ó, sinto muito, mas não fez. Eu preciso fazer e vai ficar tanto. Infelizmente, a pessoa vai gastar de novo. Por quê? Porque tem muitas pessoas aí fora que não trabalham para a glória de Deus. Antes de entrar numa profissão, numa carreira, vamos orar aos jovens. Senhor, me dá uma revelação da onde o Senhor gostaria de me colocar para que eu glorifique o teu nome. Através do nosso caráter, do nosso dia a dia, do nosso viver, nós refletimos a glória de Deus. Num serviço da igreja, às vezes a própria direção aqui, orgânica, coloca alguém do nosso lado que às vezes a gente pode achar que não é lá essas coisas. Mas, se nós tomarmos a cruz, ressuscitarmos com Cristo e permanecermos na vida da igreja, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, o resultado vai ser a expressão da glória de Deus. E o nosso caráter e o do irmão ou da irmã que está do nosso lado é também expressar a glória de Deus. É fácil? Não é fácil. Esses dias nós saímos pregar o evangelho, né? Aí o Eric foi comigo. Irmãos, o Eric, ele é uma metralhadora, sabe? Ele, posso orar por você? Quer um jave? Quer no seu... Não passava ninguém. Mas eu
eu já sou meio sniper, sabe? Eu fico ali orando e mirando, eu falo, ó, agora eu vou naquele. Mas não dava tempo, eu estava orando ali, mirando em alguém, e o Eric já, quer um chave? Posso orar por você? O que aconteceu? O Senhor me levou a orar mais, a depender mais, a seguir no passo do irmão. O serviço da igreja faz isso com a gente, né? Mas o que aconteceu nesse contexto todo? Deus foi glorificado, né? Que a gente serviu junto, orou junto, distribuiu a palavra de Deus e o nome de Deus foi glorificado. Que a gente possa permanecer, irmãos, na vida da igreja, no servir normal da igreja, na comunhão com os irmãos, para que a gente possa ser aperfeiçoado, né? Senhor Jesus. Então, se nós tivermos essa unidade com o Filho, como o Filho tem com o Pai, nós seremos aperfeiçoados na unidade. E o mundo conhecerá a glória de Deus. O mundo crerá no Deus da glória, no Senhor da glória. Essa é a comunhão, irmãos. A verdadeira comunhão é com o Pai, com o Filho. Romanos 11:36, para a gente fechar aqui. 11:36. Vamos proclamar junto essas palavras. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Deus abençoe a todos. Uma semana cheia da glória de Deus. Aleluia. Amém. Das riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
toda a força, suas vozes, suas vozes. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Mais uma vez, a Ele a glória. Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória. Pra sempre, amém.